Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaís Brasileiro, eu sou advogada trabalhista há mais de 10 anos e eu estou aqui para te ajudar a percorrer o caminho da advocacia trabalhista. Hoje eu vou trazer um caso prático sobre bancários e o famoso direito à equiparação salarial, tema muito discutido na Justiça do Trabalho e que sofreu algumas alterações em 2017 com a reforma trabalhista. Então, o caso de hoje, eu vou trocar os dados, né? Por uma questão ética, eu vou mudar alguns dados sensíveis, mas é um caso prático e real. Trata-se de um bancário da iniciativa privada, banco privado, na faixa de idade de 35 anos, que foi contratado pelo banco para exercer as funções de escriturário. Ele está no banco com contrato de trabalho vigente e tem aproximadamente aí 5 anos de contrato de trabalho. O salário como escriturário hoje nesse banco, de acordo com a convenção coletiva, está na faixa aí de R$ 2.487, só que como ele já tem mais de 5 anos no banco, a faixa salarial, a faixa de remuneração dele está ali na casa dos R$ 3.500. E aí ele me procurou como advogado especialista nos direitos bancários, na categoria dos bancários, e me relatou toda a situação dele e o que tem acontecido com o dia a dia dele, das funções que ele exerce nos últimos 2 anos. Então veja bem, contratado como escriturário, já está no banco ali há mais de 5 anos, não sofreu nenhuma promoção, nenhum ajuste de função na carteira de trabalho, tampouco na remuneração, mas ele me relatou que exerce as mesmas funções, com a mesma perfeição técnica, com as mesmas características de um outro colega. E esse colega tem o salário, tem o cargo de supervisor, então trabalha na parte de retaguarda dentro da agência bancária. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Então ele me relatou esses dados. E aí, como advogada trabalhista, eu colhi todos esses dados, juntei a documentação, verifiquei o padrão remuneratório dele dos últimos 5 anos, através dos contra-cheques, e fui coletando algumas outras informações. A jornada de trabalho dele, o horário de trabalho dele tem horas extras, porque está em média de 8 às 17 com 1 hora de intervalo entre a jornada. E aí, dentro de tudo isso, qual que foi a dor coletiva que ele me relatou? Muitas funções no banco, afastamentos, um funcionário acaba absorvendo demanda de outro colega, então outras funções, um quadro de funcionários reduzido em razão de toda a forma de estrutura dessa agência. É aqui próximo de Belo Horizonte, não é dentro de Belo Horizonte, é região metropolitana. Mas aí, quais foram as dores individuais que eu consegui extrair desse cliente durante o atendimento? Ele exerce as mesmas funções que um outro colega, que está na agência em menor tempo que ele, ou seja, foi contratado, ele está na mesma função que ele, mas foi contratado na mesma época, então preenche o requisito da contemporaneidade que o artigo 461 da CLT traz para a gente, e ele se sente injustiçado, discriminado, porque o colega chega no mesmo horário que ele, vai embora no mesmo horário, fazem as mesmas funções, só que esse colega recebe cerca de 30% a mais que ele e ele permanece ali com padrão remuneratório de R$ 3.500. Como supervisor de retaguarda, eles abastecem os caixas eletrônicos, eles retiram os envelopes, eles abastecem o numerário, eles fazem serviço de escrituração da documentação, eles transportam valores ali dentro da própria agência, exercem basicamente as mesmas atividades, as mesmas funções. Não importa a diferença do nome na nomenclatura. E depois de detectar as dores desse cliente individualmente, vem os maiores medos do advogado quando está atendendo um cliente desse. Então é um bancário com um padrão remuneratório razoável,
que não vai preencher os requisitos de justiça gratuita, porque ele ganha acima do teto acima dos 40% do teto do benefício do INSS. Então, é uma ação que haverá grande risco, porque ele não terá direito à justiça gratuita. Nesse caso, eu oriento a nem pedir, porque bancário é uma categoria na Justiça do Trabalho que sabe que o padrão remuneratório é maior que as demais categorias. Então, vem as dores internas do advogado na hora de atender esse cliente, na hora de conduzir o caso prático. Medo de entrar com a ação de grande risco, da testemunha faltar no dia da audiência. Então, no primeiro momento, ali no primeiro contato, você já tenta conscientizar aquele cliente da importância de escolher as melhores testemunhas, testemunhas comprometidas com o caso em si, com a justiça, com dizer a verdade, né? E ali, como o contrato de trabalho está ativo, qual que é a maior dor que eu senti, que acredito que o colega também sentiria? Ingressar com essa ação trabalhista com o contrato de trabalho vigente e o banco, em forma de retaliação, demitir este trabalhador, demitir este funcionário. Nós não podemos afirmar que isso não irá ocorrer. Existe essa possibilidade, inclusive existe um grande risco. Então, o nosso papel é conscientizar esse trabalhador que esse risco existe, que ele pode ser de uma hora para outra desligado do banco em razão de ter ingressado com uma ação trabalhista com contrato de trabalho vigente. Mas aí ele questiona, mas doutora, não é o meu direito de postular com o meu contrato de trabalho vigente? Sim, é o seu direito de ação previsto na Constituição, protegido, mas na prática nós sabemos que as empresas não gostam de trabalhadores que ingressam com ação com contrato de trabalho vigente. Então é um grande risco. Claro que poderá haver um desdobramento, conseguindo estabelecer o nexo de causalidade entre a dispensa, entre o lapso da dispensa desse trabalhador e a distribuição da ação, existe inclusive a possibilidade de pleitear uma ação de indenização por danos morais em razão da discriminação por ter exercido um direito constitucional de ação. Então, é claro que nesse momento você precisa conscientizá-lo desse risco, mas você já apresenta uma âncora para essa possibilidade, caso essa possibilidade aconteça, que existem outras medidas judiciais que poderão ser buscadas caso isso aconteça, trazendo um conforto, um certo alívio, uma certa resposta imediata para a dor daquele cliente, a insegurança, o medo de entrar com a ação trabalhista, né? Além disso, quais são as dores técnicas que você irá enfrentar, que eu enfrentei ao receber um caso prático como esse? Qual direito vindicar? Os requisitos do artigo 461 da CLT de equiparação salarial estão todos preenchidos? Além de eu pedir só a equiparação salarial, eu vou pedir os outros pedidos que eu já visualizei que ele tem direito, como por exemplo as horas extraordinárias. Por baixo ele tem direito a 1 hora extra extraordinária por dia dos últimos 5 anos. Vale a pena juntar esses dois pedidos em uma única ação? Eu acredito que não, porque existe um risco muito grande da improcedência. E a improcedência acontecendo, ela gera o pagamento de custas, de honorários de sucumbência, se houver perícia, de honorários periciais. Então, hoje a minha tática, a minha estratégia de ingressar na ação são vários pedidos fatiados em várias ações. Antes, no passado, antes de 2017, quando a reforma trabalhista ainda não tinha entrado em vigor, eu entrava com todos os pedidos numa mesma ação, porque o meu raciocínio era diferente. Eu pensava assim, o juiz nunca dá 100%, ele nunca dá ganho de causa completo. Então eu vou entrar com mais, porque eu quero ganhar este aqui, esta cereja do bolo, que no caso dos bancários eram as horas extraordinárias. Agora eu já penso diferente. O juiz ele já vem com um olhar muito mais rigoroso depois da reforma trabalhista. Então, se ele percebe que você entrou com apenas um pedido e os seus acessórios, ele vai entender assim, bom, esse cliente, esse trabalhador não está a fim de aventura judicial. Provavelmente ele não está aqui em busca de aventura judicial.
ele sabe dos riscos que ele está correndo de ingressar com uma ação trabalhista dessa. Então, eu vou ter um olhar mais técnico, mas levando em consideração que ele não está aqui em busca de aventura judicial. Então, a possibilidade de ele trazer uma testemunha que de fato comprove o direito dele é grande. A possibilidade dele estar aqui porque de fato o banco está retirando direitos, está lesando algum direito é grande. Então você já entra com uma segurança e denotando um profissionalismo muito maior. Então hoje a minha postura é de entrar com um único pedido e os seus acessórios por ação trabalhista. No meu entendimento, traz mais profissionalismo, mais segurança e uma possibilidade do juiz entender que você está ali realmente buscando aquilo que ele tem direito. E a chance vai reduzindo de uma possível improcedência. Qual que é o medo, a dor que você sente ao atender um caso desse que eu senti? Como orientar o cliente para ele ficar seguro com uma situação dessa? Ele não está afim de continuar trabalhando, exercendo as mesmas funções que o equiparando fulano de tal, ganhando menos, cerca de 30% menos. Ele quer de fato que essa injustiça seja corrigida ainda trabalhando no banco. Você então vai sentir a dor de conseguir passar para ele a segurança de entrar com a ação trabalhando, de conscientizar os direitos dele, de conscientizar as dores que ele tem e a possibilidade de resolver isso na Justiça do Trabalho. Como ajudá-lo então a decidir se ele ingressa com a ação ou não, como ajudá-lo a digerir como que vai ficar o ambiente de trabalho dele depois de entrar com essa ação trabalhista, com o contrato de trabalho vigente. É demonstrando mesmo na ponta do lápis quanto que vale o direito desse trabalhador. Então, se nós estamos falando aí de um contrato de trabalho de 5 anos aproximadamente, que a remuneração salarial vai majorar por aproximadamente 30% de um salário de R$ 3.500, nós estamos falando de uma ação trabalhista por volta de R$ 200, R$ 300 mil, uma ação trabalhista aí de 6 dígitos. Então, o risco é alto, mas há a possibilidade dele ter um retorno financeiro, dele ter um ajuste salarial, inclusive em parcelas vincendas, porque o contrato de trabalho está ativo, né? Haverá correção desse valor também, com o novo índice, Selic até a propositura da ação, IPCA depois. Então, é uma ação boa, que vale a pena, além de corrigir a dor individual que aquele trabalhador tem. Além disso, qual que é a dor que a gente enfrenta também ao analisar um caso desse? Com a justiça, eu vou conseguir as melhores testemunhas? O juiz vai permitir a produção da prova testemunhal? Essa testemunha vai ser capaz de convencer o juiz do direito da equiparação salarial e toda a diferença salarial que vem dali? Então, assim, são inúmeras dores e inúmeros pontos técnicos que envolvem um caso prático desse. Por isso que não há espaço para amador dentro da Justiça do Trabalho. Não há espaço para advogado que entra cobrando sem saber a profundidade do risco de uma ação dessa. É uma possibilidade de receber honorários aí na casa de seus R$ 60 mil? Sim, mas é uma possibilidade também do seu cliente ser condenado por uma sucumbência recíproca. Então, a importância do primeiro atendimento ser de pura conscientização dos riscos e dos direitos. Num segundo momento desse atendimento, de conscientização de quanto vale o direito desse trabalhador. Em um terceiro momento de conscientização, o que eu tenho de possibilidade estratégica, técnica, que vai me possibilitar provar esse direito na justiça. Fechando todo esse ciclo com o cliente, ajudá-lo a decidir em conjunto. É o momento de ingressar com essa ação trabalhista? Vai esperar um tempo? Vai esperar sair do banco para cobrar, sabendo que a cada ano que ultrapassa os últimos 5 anos a prescrição trabalhista come? Eu falo sempre que é como se fosse aquele jogo, aquele Pac-Man. Vai comendo, vai andando e vai comendo os direitos e os valores. A cada ano, acima dos 5 anos, vai comendo. Então, são direitos, são valores, vida útil desse trabalhador que está ficando para trás. E nós sabemos que existe a possibilidade de corrigir essa injustiça e é através da ação trabalhista, né? Os requisitos da
equiparação salarial ficaram mais apertados, de forma técnica, mais ajustados depois da reforma trabalhista. Então, antes, existia o requisito apenas de não possuir diferença de 2 anos na função entre paradigma e equiparando, paradigma e paragonado, são nomes diferentes. O paradigma não pode ter 2 anos de diferença na função que esse empregado que está pleiteando a equiparação. Além disso, ele não pode ter 4 anos de diferença na empresa. Então, eles têm que ser contemporâneos. Não cabe mais na Justiça do Trabalho aquele paradigma legal, aquele paradigma judicial, aquela equiparação salarial em cadeia, que fulano de tal ganhou equiparação salarial com o antecessor, com o gerente antecessor, e aí ele ingressa com a ação trabalhista, não tendo trabalhado juntos, não sendo contemporâneos, ele apresenta aquela sentença e pede a equiparação salarial com base naquela prova produzida. Isso não cabe mais na Justiça do Trabalho hoje, depois da reforma trabalhista. Além disso, tem que exercer as funções na mesma localidade, não pode ser uma filial, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, São Paulo. Então, os requisitos ficaram mais técnicos, mais presos, e aí a importância de você analisar requisito por requisito para chegar na estratégia final. Qual direito de fato esse cliente tem? Ele realmente tem direito à equiparação salarial? Ele preenche todos os requisitos de função, de tempo, de localidade, de perfeição técnica, o salário dele de fato é menor que o paradigma? Sim, ele preenche todos os requisitos. Então, vamos ingressar com a ação trabalhista cobrando o quê? Apenas o direito à equiparação salarial e os acessórios. Quais são os direitos acessórios? Todos os reflexos nas verbas salariais adimplidas durante toda a contratualidade, além dos reflexos em FGTS. Por isso que eu falo para vocês que é uma ação muito boa, é uma ação da casa de 6 dígitos. E olha que em um primeiro momento, você pode considerar que o salário dele é baixo, R$ 3.500, mas quando você majora com esses 30%, faz aquela continha dos 33% dos reflexos, você vai ver que é uma ação de R$300 mil, 200 a 300 mil reais. E aí, além disso, você também vai cobrar sucessivamente a isonomia salarial. Então, caso o juízo não entenda que existem os requisitos para deferimento da equiparação salarial, que sucessivamente ele conceda a diferença salarial pelo princípio da isonomia. É um pedido sucessivo que você faz na tentativa de amarrar aquele pedido, na tentativa de cercar o juízo de que você realmente está buscando a correção da injustiça no exercício daquela função. Além disso, você vai cobrar também o que, Thaís? Os honorários advocatícios de sucumbência. Eu peço sempre na casa dos 15%, porque eu peço mais para receber o menos. O juiz, ele raramente tem fixado em 15%. Então, que ele fixe em 10%, porque 5% realmente eu acho baixo para condenação de honorários de sucumbência, principalmente levando a capacidade financeira do réu, que no caso é uma instituição financeira, um banco que figura aí na casa do terceiro maior litigante da Justiça do Trabalho aqui de Minas. Então, essas informações são muito importantes. Isso tudo que você consegue passar para o seu cliente é que vai fazer com que ele decida ou não se ele tem o direito a pedir essa equiparação salarial ali no contrato de trabalho, se ele de fato quer correr esse risco, e em decidindo que ele de fato quer correr esse risco, vem a segurança toda que você passou para ele no atendimento. Então, como cobrar adequadamente desse trabalhador? É um segundo momento dessa live. Olá, Joarina, bom dia, seja bem-vinda. Como cobrar desse bancário de forma justa todo esse trabalho que você vai ter, todo esse risco. Num primeiro momento, você vai cobrar a sua consulta de hora técnica, R$350, que é o que eu cobro, que eu cobrei. Além disso, eu vou cobrar honorários iniciais, porque como vocês perceberam, é uma ação extremamente técnica, bom dia, e vai exigir você debruçar
você pesquisar, você verificar as funções antecedentes desse paradigma. Então, eu vou cobrar R$ 1.500 de honorários iniciais. Além disso, se esse trabalhador disser que ele não pode pagar a consulta mais os honorários iniciais, eu deixo a consulta para descontar lá no final do recebimento. E além disso, é uma ação que eu vou cobrar aí 20% do êxito. Então, eu explico que não incide só sobre o valor líquido, mas sim sobre o valor bruto, que é de fato o alcance financeiro que essa ação vai trazer para aquele trabalhador. Então, resumindo, é um contrato de trabalho ativo, com um salário que precisa ser reajustado, porque esse trabalhador tem direito a receber a diferença salarial pela equiparação salarial, por exercer as mesmas funções, as mesmas atividades que o paradigma, que trabalha na mesma agência bancária que ele, eles exercem as mesmas funções dentro da retaguarda dessa agência bancária e ele não está satisfeito, ele não está disposto a conviver com essa injustiça por mais alguns anos, porque ele já tem 5 anos de banco. Então é isso. O caso prático que eu trouxe hoje foi sobre equiparação salarial. Vale a pena vocês consultarem o artigo 461 da CLT. Se você tem interesse em advogar para bancários, saiba que é uma dor latente dessa categoria. A maior parte dos bancos ainda sofrem ações judiciais de trabalhadores que buscam a correção dessa injustiça através da equiparação salarial. E aí nunca, jamais esquecer de cobrar os seus honorários advocatícios de forma justa e também na ação, que são os honorários judiciais de sucumbência. Banco tem solvabilidade, tem capacidade financeira de pagar honorários de sucumbência na casa de 10%. Então, sempre peça os 15%. Agradeço muito a atenção de vocês. Ei, doutora Gláucia, a perita que trabalha comigo, que faz uns cálculos de correção de FGTS, inclusive. Esse caso prático aqui de equiparação salarial, ela poderia falar muito bem qual que é a diferença que isso traz no contrato de trabalho desse bancário. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção e até mais.